Hoje a gente está aqui começando uma série de entrevistas com as alunas, né, do curso de pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional. E a Ana, querida, é a nossa primeira convidada para falar um pouquinho sobre algumas ferramentas, né, que o profissional de saúde pode usar para ajudar o seu cliente, o seu paciente a dar esses primeiros passos, quebrar essa inércia, né, que acho que é um desafio, né, Ana, essa Sim. procrastinação, essa coisa que a gente sabe que precisa fazer, mas não põe em prática. E aí a Ana veio aqui hoje para dividir com a gente algumas dessas estratégias. Pois é, e assim, são algumas estratégias que me ajudam muito nos meus atendimentos, que a gente não aprende na faculdade, mas que elas dão muito material, assim, é um conteúdo muito rico de questões que você aborda, que você acaba conhecendo melhor do paciente e que te ajudam a dar um norte para ele, né? Porque muitas vezes o paciente até vem no seu consultório forçado, ou ele não sabe mais o que fazer, então ele procura a gente. E para a gente ajudar ele a ter um norte, eu acho que essas questões são bem interessantes. E muitas vezes o paciente até tem uma ideia, né, do que ele precisa fazer, ele sabe onde que está errado, mas ele não consegue movimentar, né? Ele não consegue Sim, se mexer. E aí, nessa situação, não adianta a gente dizer para ele, olha, mas isso que você está fazendo está errado. Por exemplo, você precisa começar uma atividade física. Ele sabe. Então, a pois gente é. precisa ter outras ferramentas e habilidades para atuar numa hora dessa, senão a gente não Uhum. vai conseguir contribuir, né? Não sei se você já teve essa sensação também. Sim, eu já fui paciente, né, de nutricionista, de médico, né? E quando você vai no médico, você até fala assim, até já sei o que ele vai me falar, já sei o que vai falar para eu fazer, porque, como você sempre ensina a gente, né, a resposta está dentro da gente, né? Uhum, uhum. Então, o que nós, como nutricionistas, podemos contribuir para ajudar esse paciente a, a enxergar, né, em que situação ele está e o que ele quer para a vida dele, e como ele quer começar e por onde, né? Legal. Então, na faculdade, assim, uma questão que eu sempre trago é que na faculdade a gente aprende a encontrar o erro e sempre ter uma solução na ponta da língua. Então, fica aquela ansiedade de a gente sempre, quando a gente está fazendo a anamnese com o paciente, isso aqui isso aqui já é um erro que eu posso abordar, isso aqui é outro defeito que eu posso mexer nele, né? E depois a gente sempre vai jogar para o paciente tudo que ele tem que fazer para a vida dele ser perfeita, né? Uhum. E não é bem assim, né? Então, às vezes o que é perfeito para mim não é perfeito para o paciente e não condiz com a realidade dele, com a rotina dele, né? Então, acho que se a gente tiver esse olhar diferenciado, você vai se destacar dos outros profissionais, né? Então, a primeira delas é saber fazer as perguntas. E a Uhum. gente aprende na nossa pós a fazer as perguntas abertas, né? Uhum. Que são basicamente as perguntas que evitam respostas como sim, não e um número. E qual é o grande desafio, né? Por que é importante que a gente abra essas perguntas, Ana? Então, as perguntas elas servem primeiro para você colher o máximo de informações do paciente, né? Porque você pode perguntar para ele assim: quantas vezes você vai no banheiro? 2. Você não sabe nada sobre o hábito Uhum. intestinal dele, né? Uhum. Uhum. Sabendo assim, fazendo essa pergunta. Então, saber fazer as perguntas certas vai fazer o paciente trazer as informações que estão dentro dele e não as que você quer que ele fale, né? Então, você pode usar o que, como é o seu hábito intestinal? Uhum. Qual é a sua relação com as frutas, por Uhum. exemplo, né? Uhum. E também usar o porquê para promover reflexão. Por que essas metas são importantes para você? E aí você faz com que o paciente reflita e traga para você realmente informações ricas, né? E é bem E interessante isso, porque quando ele vai falando, ele vai se ouvindo também, né? E sim, é quando a isso que eu ia resposta falar. é sim ou não, certo, errado, gosto, não gosto, ele nem precisa pensar, né? É uma coisa tão automatizada. Pois é. E quando você faz essas perguntas, às vezes eu até percebo que muitos pacientes meus, eles falam assim, nossa, eu nunca achei que uma nutricionista ia perguntar essas coisas para mim, né? Uhum. Porque eles estão acostumados assim, o que você come, o que você bebe, você vai no banheiro e se você toma água Exato. ou não, né?
E aí você pergunta para ele assim, qual é a sua relação com o exercício físico? Nossa, como é o seu sono? Aí a pessoa fala, nossa, meu sono é horrível, eu trabalho de noite, tenho que ficar acordado à madrugada. Então, ele traz informações muito ricas para você, né? E aí tem uma questão que é a escutativa, que outra coisa que é muito legal, que a gente aprende na pós, e é uma coisa que o profissional da saúde precisa exercitar. Porque como a gente está acostumado a sempre ter uma solução na ponta da língua, então nós somos treinados a sermos assim. Então, quando você fala para o profissional da saúde, olha, você precisa escutar o paciente e deixar ele falar, acaba que você fica muito difícil, né? Inclusive, tem até um estudo, né, Lu, que os profissionais da saúde interrompem os pacientes muitas vezes, né? Sim, porque a gente não é treinado a ouvir, né? A gente é treinado a consertar o que está errado, né? Então, quando ele fala alguma coisa que está errada, a gente já quer consertar, né? E a gente interrompe muito mesmo. A gente interrompe ele e a gente interrompe o raciocínio do paciente. Perfeito. Aí, às vezes, ele até pode se perder, né? Então, uma coisa que a Lu sempre fala é que a gente tem que se treinar escutar o paciente e dar toda a atenção mesmo, não ficar escrevendo ou, sei lá, lendo outra coisa enquanto ele fala, escutar mesmo, dar toda a atenção mesmo a ele, escutar com interesse, né? E respeitar os momentos de pausa e silêncio. Porque quando o paciente fica em silêncio, e a dica que você sempre dá pra gente, né, Lu, às vezes ele olha para cima, olha para o lado, para baixo, ele está pensando, ele está processando uma informação, está tentando buscar na memória alguma questão importante, então espera, né? E Isso geralmente é um desafio. nessas pausas que ele vai trazer informações super Valiosas. essenciais. Sim. Mas para nós, profissionais de saúde, é um desafio, porque o silêncio é desconfortável. Né? Então, a gente precisa aprender, como você falou, é treino. E é onde a gente treina? Em casa, na vida, com o marido, com o filho, com o primo, com a mãe, com o pai. É na vida, não é no consultório. Eu sempre falo isso para vocês, né? Nós somos uma única pessoa. Não dá para ser uma pessoa da porta para dentro e uma pessoa da porta para fora. Sim, Então, com certeza. Treinar isso é super importante, porque não é natural. O natural, na hora que vem aquele silêncio, a gente fala, acho que é minha vez de falar, preciso falar alguma coisa. Aí a gente já sai falando, às vezes a pessoa estava lá construindo aquela ideia e você interrompe. Então, como você falou, precisa de treino, não é fácil, é só escutar. Não é tão fácil assim. Não. Quando eu aprendi isso, eu falei assim, tranquilo, só ficar em silêncio e deixar a pessoa falar. Aí eu fui treinar em casa. Parece que a língua fica coçando para interromper a pessoa, você já tem mil coisas para falar, e aí você se perde, porque você já está pensando o que você vai responder daquela informação que ele deu, e você não quer esquecer, aí você se pega falando, putz, mas eu estou pensando o que eu vou falar, não estou nem ouvindo o que a pessoa está me falando ainda, né? Então, é uma dica muito legal, mas assim, vocês podem treinar com seus pacientes, com seus clientes, mas é muito legal treinar na família também, com os amigos, numa roda de conversa, né? Jogar uma pergunta aberta e escutar ativamente, deixando a pessoa falar. E o que é muito legal... Mais de 30 segundos. Mas o que é muito legal quando a gente começa a fazer isso é que a gente começa a prestar atenção e perceber como as pessoas não fazem isso, né? Sim. Como ninguém escuta. Todo mundo fala e ninguém escuta. Até atento, né? eu leio alguns livros do Rubem Alves e ele sempre fala, né? Que a gente sempre tem cursos de oratória, né? Como falar bem, como falar em público, mas não tem curso de escutatória. Não. E aí as pessoas ficam carentes de serem ouvidas, né? Porque a gente só é treinado como fala, como se posiciona, e como que a gente escuta a pessoa, como que a gente recebe o que ela tem para dizer, né? Exato. E escutar a pessoa, como a gente sempre fala e aprende, em todas as suas formas de comunicação. Porque a palavra é só 7% da nossa comunicação. Né? A gente comunica pelo tom de voz, a gente comunica pelo olhar, a gente comunica fisicamente, a gente comunica com o corpo, e muitas vezes a gente vai ignorando isso, né? Pois é. Então, eu acho que são questões... Eu acho que essa é muito importante, essa ferramenta. E assim, e baseado nisso, né? Então, a gente começar a treinar, ter esse olhar diferente para quais perguntas eu quero fazer para o meu paciente, não só seguir aquele checklist de uma anamnese pronta, né? Por que eu quero perguntar isso para ele?
E quando eu perguntar, deixar ele falar, deixar ele esgotar tudo que ele tem na cabeça dele sobre esse assunto, né? Uhum. E uma outra questão que a gente aprende na pós, que é uma ferramenta excelente, né? Que é a roda todas as rodas que existem, né? Mas a mais conhecida é a roda da vida, né? Que ela aborda questões, áreas da vida da pessoa, né? Área profissional, a área pessoal, saúde, alimentação, né? Espiritualidade. E se você procurar na internet, tem várias rodas, tem várias opções, mas uma questão que eu acho interessante é que você pode criar a sua roda que você acha interessante para os seus pacientes, baseado no perfil que eles têm, ou se você quer criar uma personalizada. A ferramenta em si, ela é simples. Você escolhe algumas áreas que você quer abordar, mas o mais importante de tudo isso é você ter uma informação de como o paciente está naquele dia, naquele momento, como ele chegou para você no seu consultório e para onde ele quer ir. Uhum. Ela é muito legal porque ele vai visualizar como está a vida dele num papel, né? Num pedaço de papel. E é uma fotografia, né? Eu sempre falo isso, assim. Às vezes a pessoa chega, ela não sabe nem por onde ela quer começar. Às vezes ela tá lá. Eu gosto muito do uso da roda da vida, ou da roda da qualidade de vida, ou do bem-estar, ou enfim, várias ferramentas que a gente tem. Agora tem uma de gerenciamento de estresse. Eu gosto muito das rodas quando a pessoa está muito perdida. Ela não sabe por onde ela vai começar, e aí você fala, vamos fazer uma fotografia, topa fazer uma fotografia, você faz a roda, e aí a pessoa parece que clareia, né, nas ideias, e ela fala, putz, já sei, eu acho que, porque a roda faz justamente esse exercício, que ponto da sua roda, seja ela qual for, seja da vida, do bem-estar, do gerenciamento de estresse, da alimentação, exatamente. Qual ponto que se você puser um pouco de energia vai influenciar um número maior de outros pontos. E a pessoa fala, putz, é aqui. Se eu melhorar o meu sono, se eu melhorar a meu hobby, se eu melhorar a minha parte financeira, enfim, na hora ela olha, ela consegue saber dela, fala, é aqui que eu preciso começar. Então, quando a pessoa não sabe muito bem por onde começar, eu acho que é sempre uma ferramenta muito útil. Como você falou, existem várias rodas, e eu acho que as pessoas precisam desenvolver as suas também. Né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai criando esse feeling, né? E você vai pensando, nossa, essa informação é muito importante eu saber dos meus pacientes. Então, eu vou colocar ela, por que não? Não é uma ferramenta, sei lá, padronizada, publicada cientificamente, mas ela traz uma questão prática para a dinâmica do consultório, né? Exato. E então você pode se basear nas que existem por aí, tem várias na internet. Inclusive, eu até citei uma, né, que é a do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que ela aborda questões como alimentação, atividade física, sono, álcool e tabaco, manejo do estresse e relacionamentos, né, pessoais. Que é uma roda que ela traz muitas informações ricas para o nutricionista, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos, né? E baseado nessa roda, porque o paciente vai dando as notas, né? E ele acaba, quando ele enxerga a roda da vida dele atual, ele até se surpreende. Quando a gente faz na pós, a gente aplica em nós mesmos, né? Sim. Aí você fala, nossa, eu preciso emagrecer. Aí na cabeça do paciente ele pode pensar, bom, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer atividade física, né? Sim. Mas aí quando ele olha para a roda da vida dele, ou para qualquer uma das que vocês escolherem, ele fala, nossa, se eu me organizar, eu consigo melhorar minha alimentação, consigo melhorar meu sono, consigo planejar melhor as minhas refeições e consigo encaixar a atividade física. Então, ele até se surpreende, porque ele pode escolher uma que não tem nada a ver com nutrição, por exemplo, mas que vai levar ele a ter bons resultados no consultório com o nutricionista, né? Isso que você falou, né, é tão importante, porque essa visão o profissional também tem que ter. Porque às vezes ele fala assim, para que eu vou fazer uma roda da medicina do estilo de vida? Para que eu vou fazer uma roda da vida? Para que eu vou fazer uma roda de gerenciamento de estresse? Isso não tem nada a ver, eu tô aqui para prescrever a dieta, para organizar a alimentação dele, para ajudar ele a comer melhor. Gente, tem tudo a ver. Porque às vezes o problema está muito mais atrás. Então, eu acho que um dos nossos desafios como nutricionistas, né, profissionais da área da saúde, é a gente perceber que a gente entrega muito mais do que uma dieta. A gente entrega muito mais só do que uma orientação. A gente tem a capacidade de ajudar o paciente a olhar para a vida dele e falar, olha, a dieta não está funcionando porque
você está desorganizado no tempo, a dieta não está funcionando porque você está estressado, a dieta não está funcionando. Não faremos terapia, isso é para outro tipo de profissional, mas a parte de organização a gente consegue ajudar em muito, desde que a gente saia da Pois é. caixa. A gente tem que Eu sair vi da até um caixa. post seu, uma vez um post que você fez, que você estava organizando os estudos de um paciente seu. Porque não tem, por exemplo, não tem nada a ver, a gente não aprende na faculdade isso, mas para eu conseguir fazer com que uma paciente chegue naquele objetivo, vou ajudar ele a organizar os estudos dele, né? Perfeito. E por isso que essa ferramenta é muito rica, né? Então, você pode buscar as que já existem e você pode criar a sua própria, baseado nas informações que você quer obter, que você acha que são importantes você ter no consultório, né? Exatamente. Muito legal, Ana. Adorei. Adorei. Achei que você escolheu muito bem. São ferramentas bem impactantes e que precisam de treino. Mesmo as rodas, eu sempre falo isso. Nunca teste com o paciente uma ferramenta. Use antes. Use em você mesmo. Use num amigo. Use num primo, no irmão. Teste as ferramentas e sai da caixa. Vamos ampliar esse horizonte, né? Pois é. E não use ela só como assim, agora eu vou fazer a roda e use ela e absorva as informações, né? Aproveite das informações que você obtiver dela. Porque você pode colocar várias ferramentas diferentes na sua consulta e tornar ela única e diferente de todas. Mas o que você vai fazer com essas informações? Então, pensa nisso, pratique e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente está à disposição. Obrigada, querida. Foi um prazer Muito falar obrigada. com você. Obrigada pela sua disponibilidade. E Valeu. a gente vai continuar fornecendo informação para ajudar as pessoas. Beijo. Com certeza. No coração. Beijo.